E aí, pessoal? Tudo sussa com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo irado aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem cultural para lá de especial. Preparem o passaporte, porque vamos atravessar o Atlântico e descobrir as conexões incríveis entre Brasil, Portugal e Moçambique. É isso aí, minha gente. Apesar da distância, esses três países compartilham uma história rica e complexa, com laços culturais que se misturam de um jeito que talvez vocês nunca tenham imaginado. Então, se preparem para ter a cabeça explodindo com 10 curiosidades que provam que, no fundo, somos todos primos distantes. Apertem os cintos e bora nessa aventura transcontinental. Nossa primeira parada nessa viagem é no Túnel do Tempo, direto para o passado colonial. Não tem como falar de Brasil, Portugal e Moçambique sem mencionar a época das grandes navegações e o impacto que isso teve na formação desses países. Portugal, o navegador desbravador, deixou sua marca em terras brasileiras e moçambicanas. E essa herança está presente até hoje, começando pela língua que nos une: o português. É tipo um fiozinho mágico que conecta milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas calma que a aventura linguística não para por aí. Cada país pegou o português e deu o seu toque especial, criando dialetos e sotaques únicos. Maneiro, né? Temos o português brasileiro, cheio de gírias e expressões regionais, tipo pisar na bola ou dar um bolo. O português de Portugal, com aquela sonoridade característica, com seus ora pois e fixe, e o português moçambicano, com a riqueza das influências africanas. É a prova de que a língua é viva e está sempre mudando. E já que a gente está falando de herança, preparem o garfo, porque a próxima parada é na cozinha. Se tem uma coisa que une Brasil, Portugal e Moçambique, é o amor pela boa comida. E quando eu digo boa comida, é aquela com gostinho de casa de vó, sabe? Bora começar com um clássico brasileiro que tem DNA português: a feijoada. Essa maravilha, com suas raízes lá em Portugal, conquistou o Brasil e ganhou novas versões por aqui. É a prova de que a culinária é uma troca cultural deliciosa. E falando em delícias, atravessando o Atlântico, a gente encontra a culinária moçambicana, que também carrega a influência portuguesa em pratos como o famoso frango piripiri. É de dar água na boca, mas a influência não é só de Portugal para o Brasil e Moçambique, não. A culinária brasileira, por exemplo, foi muito influenciada por ingredientes e temperos africanos, criando uma explosão de sabores única. É ou não é um banquete transcontinental de fazer a gente querer repetir o prato? Fala, galera! Se tem uma coisa que quebra qualquer barreira, é a música, né? E quando falamos de Brasil, Portugal e Moçambique, a gente encontra uma mistura sonora incrível, que mostra como a história desses países se conecta através de melodias e ritmos. No Brasil, a gente tem o samba, que dispensa apresentações. Com raízes africanas, essa manifestação cultural é pura energia e celebração. E a gente sabe que essa influência africana veio de vários lugares, incluindo Moçambique. Falando em Moçambique, preparem-se para conhecer a marra benta. Esse ritmo contagiante vai fazer você querer mexer o esqueleto na hora. E não é à toa que muitos acham parecido com as batidas que a gente ama aqui no Brasil. E Portugal, meus amigos, não fica de fora dessa festa musical. Com o fado, um estilo que transborda sentimento e saudade, Portugal influenciou vários estilos musicais que chegaram no Brasil. É como se a gente encontrasse um pedacinho de Portugal nas nossas músicas. Essa conexão musical entre Brasil, Portugal e Moçambique mostra que a música é uma linguagem universal, que conecta todo mundo e nos leva para diferentes culturas sem sair do lugar. Continuando nossa viagem cultural, vamos falar agora de expressões corporais que contam histórias,
que transmitem a sabedoria dos nossos ancestrais e que nos conectam através do tempo, as danças. E quando o assunto é dança, Brasil, Portugal e Moçambique, mais uma vez, se encontram na herança africana. A capoeira, patrimônio cultural brasileiro conhecido no mundo todo, é a prova da resistência e da criatividade do povo africano no Brasil. Mas você sabia que as raízes da capoeira podem ser encontradas lá em Moçambique? É isso aí. Com o comércio de escravos, muitos africanos vindos de Moçambique trouxeram seus costumes, suas crenças e, claro, suas danças, que influenciaram a capoeira no Brasil. E se a capoeira brasileira tem raízes em Moçambique, o país africano também tem danças tradicionais que mostram essa herança compartilhada. Uma delas é o tufo, uma dança cheia de energia e simbolismo, que celebra a vida, os ancestrais e a união entre as pessoas. É como se Brasil e Moçambique dançassem juntos num ritmo que atravessa o Atlântico. É incrível como a dança nos conecta com nossas raízes, mantém viva a memória dos nossos ancestrais e celebra a riqueza da nossa cultura. Preparem-se para um capítulo cheio de emoção, de jogadas incríveis e de uma paixão que une multidões o futebol. Se tem uma coisa que corre nas veias de brasileiros, portugueses e moçambicanos, é o amor pelo futebol. No Brasil, a gente respira futebol desde pequeno. É uma paixão nacional que a gente vê nos estádios lotados, nas ruas pintadas de verde e amarelo e no coração de milhões de torcedores. E como falar de futebol brasileiro sem falar do Rei Pelé, um gênio da bola que encantou o mundo com seu talento. Em Portugal, a paixão pelo futebol também é enorme, e nos últimos anos, o mundo viu surgir um novo ícone do esporte, Cristiano Ronaldo. Com sua habilidade e sua força de vontade, Cristiano Ronaldo conquistou títulos, quebrou recordes e virou ídolo em Portugal e no mundo todo. E em Moçambique, a bola rola com a mesma intensidade. O país já revelou grandes jogadores, como Eusébio, um nome que marcou a história do futebol mundial. A garra e o talento dos jogadores moçambicanos inspiram muita gente e mostram que o amor pelo esporte une pessoas de diferentes lugares. É demais como o futebol conecta pessoas tão diferentes, desperta emoções tão fortes e cria memórias inesquecíveis, né? E aí, pessoal? Continuando nossa viagem por essas conexões incríveis entre Brasil, Portugal e Moçambique, chegamos num ponto que para muita gente é a base de tudo, a fé. Cada um tem sua crença, mas é interessante ver como a religião também nos conecta. Portugal, como o país colonizador, trouxe o catolicismo para o Brasil e para Moçambique. Igrejas, santos, festas religiosas, tudo isso faz parte da nossa cultura até hoje. Mas o legal é que cada país viveu a religião de um jeito diferente, né? Cada um deu seu toque, seu jeitinho brasileiro. No Brasil, a gente adora misturar as coisas, e com a religião não foi diferente. O sincretismo religioso, que mistura catolicismo com religiões africanas, é a prova da nossa capacidade de unir diferentes crenças. E em Moçambique, essa mistura também acontece, com crenças ancestrais se encontrando com o cristianismo. É fascinante como a fé se mostra de jeitos tão diferentes, mas ainda assim nos conecta, né? Se você achou que a gente ia falar de conexões culturais sem falar de literatura, se enganou. Livros são portais mágicos, né? E o legal é que Brasil, Portugal e Moçambique compartilham a mesma língua, o português, para contar histórias incríveis. Grandes autores, como o português José Saramago, com sua escrita única, a moçambicana Mia Couto, que nos leva para um mundo mágico com suas palavras, e o nosso querido Jorge Amado, que mostrou a alma brasileira como ninguém, criaram obras que ultrapassam fronteiras. Apesar das diferentes realidades, os temas que eles falam, as emoções que eles trazem, tocam cada um de nós. É como se, lendo, a gente pudesse se conectar com a alma desses países, entender suas alegrias, suas tristezas, suas lutas. E não é só nos livros, né?
filmes, músicas, peças de teatro. A arte, de todos os jeitos, nos leva para outros mundos e nos conecta com diferentes culturas. E essa riqueza cultural que a gente compartilha, essa troca de experiências e conhecimentos através da arte, é o que torna essa conexão entre Brasil, Portugal e Moçambique ainda mais especial. E aí, já ouviu aquela frase, de tal palo, tal astila? Se você nunca foi para Portugal, talvez conheça a versão brasileira, filho de peixe, peixinho é. Pois é, meus amigos, essa é só uma amostra de como as expressões populares também nos conectam. É incrível como essas frases, que a gente usa todo dia sem nem perceber, atravessaram o oceano e chegaram nos 3 países. Às vezes, a gente até esquece que algumas delas não são daqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem não tem cão, caça com gato. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Essas frases, que são como pérolas da sabedoria popular, mostram como a nossa forma de pensar, de ver o mundo, está ligada. E o legal é que mesmo com as diferenças de cada lugar, a gente se entende. É como se essas expressões fossem um código secreto, que só quem compartilha dessa história, dessa mistura cultural, consegue entender. E aí, qual a sua expressão popular favorita? Chegamos ao 9º ponto da nossa lista, e é aqui que a gente viaja de vez. Porque, olha, não tem jeito, Brasil, Portugal e Moçambique são irmãos, né? Mas tipo, irmãos que cresceram em lugares diferentes, com gostos diferentes e que criaram suas próprias manias. No Brasil, a gente tem o quê? Carnaval, né? Axé, samba, purpurina, suor, cerveja quente. Uma festa à cara do Brasil, com toda a sua alegria e energia. Já em Moçambique, a coisa é outra. O Guaza Mutini, uma festa tradicional que celebra a resistência e a força do povo moçambicano. É de arrepiar. E Portugal? Ah, Portugal. Os portugueses sabem fazer festa. E os santos populares que o digam. Ruas enfeitadas, sardinhas assadas, música tradicional. É a cultura portuguesa a todo vapor. E o legal é que, mesmo com tantas diferenças, a gente vê a beleza em cada uma dessas festas. É a prova de que a diversidade cultural é um tesouro que a gente precisa valorizar e preservar. E chegamos ao nosso último ponto, mas não menos importante. Na verdade, esse aqui é o que fecha com chave de ouro, sabe? Porque no fim das contas, o que importa são as pessoas, as histórias, as coisas que nos unem. Famílias que se espalharam pelos 3 países, intercâmbios culturais, estudantes aventureiros, artistas buscando inspiração. São tantas histórias de gente que atravessou o oceano, seja por necessidade, por vontade de conhecer o mundo, ou simplesmente para curtir novas culturas. E a internet, meus amigos? Essa aí ajudou bastante, né? Redes sociais, chamadas de vídeo, a gente aqui batendo esse papo. Tudo isso aproxima a gente e fortalece os laços entre Brasil, Portugal e Moçambique. É a prova de que, mesmo longe, a gente consegue criar pontes, compartilhar experiências e manter viva essa conexão tão especial. E aí, pessoal? Gostaram dessa viagem por Brasil, Portugal e Moçambique? Deu para ver que a gente tem muito mais em comum do que imaginava, né? É história, é cultura, é comida, é música, é futebol. É uma mistura de influências que faz da nossa história algo único. E o mais legal é ver como, mesmo com a distância, a gente se conecta, compartilha experiências e celebra essa riqueza cultural toda. Então, já sabe, se curtiu o vídeo, manda aquele like, compartilha com a galera e deixa aqui nos comentários qual curiosidade te deixou de boca aberta. E aí, qual será a próxima parada? O mundo tá cheio de histórias esperando para serem contadas.
e a gente se vê por aqui para descobrir cada uma delas. Valeu, galera, e até a próxima!